O Agenda Econômica está de volta. Hoje estamos analisando as necessidades de investimentos em infraestrutura e transporte no Brasil. O nosso convidado é o Dr. Carlos Campos. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, pesquisador em infraestrutura econômica do IPEA. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Dr. Carlos, o senhor nos deu aí um quadro das dificuldades no setor portuário, mas antes de entrar no setor ferroviário, seria interessante que o senhor nos dissesse, talvez em rápidas palavras, sobre os problemas existentes nas parcerias público-privadas, porque é o pano de fundo dessas questões que o senhor levantava. Muitas vezes se espera um investimento privado para uma obra em que, em última instância, será patrimônio público, embora haja uma concessão por um determinado... Isso num país que já teve a Portobras, que veio a ser privatizada na década de 90. O que isso aí explica boa parte desses problemas? Parceria público-privado seria uma alternativa até interessante para investimentos em infraestrutura. Agora, nós temos que ter em mente o seguinte: o que significa uma parceria público-privada? Significa que o poder público, o poder concedente, está antecipando um dinheiro, uma receita que ele não tem para fazer investimentos. Então, ele vai recorrer ao setor privado e vai pagar por isso. Então, é possível antecipar recursos para fazer investimentos de modo mais rápido, mas para a sociedade é caro, né? É uma alternativa cara. Agora, infelizmente, na alçada do governo federal, a lei das parcerias público-privadas é de dezembro de 2004. O governo federal não contratou nenhuma parceria público-privada até hoje. Até hoje. Então, o governo federal não tem experiência ainda, né? Tentou-se fazer uma PPP na BR-116 com 324 na Bahia. O setor privado disse: não quero PPP, eu faço como concessão simples. Não quis ser sócia do governo por um período longo. Tentou-se também uma outra de irrigação ali entre Bahia e Pernambuco, também ela não avançou. Então, o governo federal ainda não tem experiência. Os estados, Minas Gerais, têm avançado muito. São Paulo também tem a sua experiência, a Bahia. Mas aí são malhas estaduais, né? Aí são parcerias público-privadas de modo geral, para linhas de metrô, parte de saneamento, redes de esgoto, até hospitais e presídios têm sido feitos por meio de parceria público-privada. Por que sai mais caro para a sociedade? Sai mais caro por conta disso, quer dizer, vai se antecipar um recurso que o governo não tem e o setor privado vai cobrar por esse fato, né? Quer dizer, ele tem que... Ou seja, vão se pagar juros, vão ter que ser emitidos bônus, alguma coisa, um título para... Não, quer dizer, no fluxo de caixa, não é? Todos esses processos, eles são contabilizados, né? Então, ao longo de um processo, uma PPP pode durar até 35 anos. Né? Então, esses riscos que são corridos, essas inseguranças jurídicas, elas são todas precificadas. Né? Então, é um processo interessante, mas, evidentemente, se o governo tivesse o dinheiro em caixa e ele fizesse um investimento, fizesse com uma boa gestão, seria mais interessante do que seria mais rápido e mais barato. Na planilha de custos, quando é assinado o contrato, eles já colocam lá o item risco da operação. Precifica tudo. Risco jurídico. Sim, risco de obra. Risco de obra, enfim. Bom, mas e no setor... Risco regulatório. Exatamente. Das regras mudarem. Um contrato de 35 anos, a possibilidade das regras mudarem, ela acaba ficando isso grande. Isso tem preço. E isso tem preço, tá certo? Isso tudo tem preço. E custa caro, por isso que sai caro no final das contas. Mas a alternativa qual seria? Seria essa do governo ter o dinheiro? Não, eu acho que ainda há um espaço para utilizar as parcerias público-privadas. Eu acho que elas serão utilizadas. Só estou chamando a atenção que elas têm um custo mais caro do que outras alternativas. No setor ferroviário, por exemplo, no setor ferroviário.
que é uma questão fundamental aqui no Brasil que até hoje não se conseguiu equacionar da melhor maneira possível, né? A malha ferroviária, inclusive no Brasil, murchou, né? Murchou ao longo dos anos. Sim. E agora o governo tem a intenção de lançar aí contratos de concessão, se eu não me engano, pelo prazo de 25 anos. Já lançou, 25 anos. Já lançou. Então, qual é a expectativa do senhor? Quer dizer, lançou, mas será que vai funcionar? Bom, com relação então ao setor ferroviário, nessa linha que você falou, o Brasil hoje tem em torno de 28 mil quilômetros de ferrovias. É menos do que era lá na década de 60. Esses 28 mil foram praticamente todos concedidos ao setor privado em 1997. Né? Nós temos aí 11 empresas com 12 concessões que abrange toda essa malha. Esses contratos foram feitos em 97, o Brasil tinha muito pouca experiência em concessões, então os contratos eles trazem uma série de coisas que não são adequadas. Por exemplo, não estimulam o investimento privado, não possibilitam o que eles chamam de direito de passagem, que é uma concessionária utilizar a infraestrutura da outra para chegar até um porto. Então, existe uma série de dificuldades que estão sendo apontadas com relação aos contratos que estão vigindo hoje. Bom, com relação ao que tem de novo, que é o que o governo anunciou agora em agosto, o procedimento, desde que a sua regulação econômica seja bem feita, ele parece ser interessante, porque a parceria público-privada que vai ser feito entre a Valec, que é a empresa pública responsável por investimentos em ferrovias. A Valec faz uma licitação, contrata uma parceria público-privada. Essa empresa é responsável por construir a linha férrea, manter a linha férrea durante o contrato, 25, 30 anos, e também pode ser a operadora depois, operadora, né, do controle desse E tomara que já tenham arrumado movimento. A casa lá na Valec, né, que andou tendo problemas sérios aí de corrupção. Né? Sim. Aí a Valec, o que ela vai fazer? Ela vai, então, pegar toda a capacidade daquela ferrovia nova e vai ofertar a vários operadores privados. Então, isso vai abrir o mercado, vários operadores podem ter carga, pode comprar um trem e compra capacidade junto à Valec e passa a operar. Isso tem funcionado muito bem na Alemanha, na Espanha, na Inglaterra, tem tido resultado positivo, é chamado de Open Access, acesso aberto que os operadores passam a ter. Então, assim, essa perspectiva ela é positiva, mas há que se tomar cuidado no processo de elaboração desses editais, do marco regulatório, né, da regulação econômica que está por trás disso, para que realmente estimule a concorrência entre os vários operadores, de modo que a tarifa cobrada seja uma tarifa que possa concorrer com os outros modais de maneira positiva, né? A dúvida que está presente ao se debater esse tema do subinvestimento que há no Brasil, o subinvestimento público, é se os investimentos privados realmente ocorrerão, porque tendo em vista que nesse plano das concessões no setor rodoviário e ferroviário, que o governo lançou recentemente, em última instância, depois de construídas essas obras, essas infraestruturas, o patrimônio é público, depois de vencido o prazo da concessão. Ou seja, o setor privado vai investir? Olha, essa também é uma discussão que nós temos feito lá no IPEA. O que nós temos, de modo geral, o que a gente percebe é o seguinte: os investimentos no setor elétrico, hidrelétricas,
termoelétricas, linhas de transmissão, blocos de petróleo no setor de petróleo e gás, são investimentos que têm viabilidade econômico-financeira. Atrai o setor privado. Então, ali não está tendo problema. As licitações, as ofertas feitas pelo poder público, mesmo que na concessão tenha uma empresa pública, Eletrobras, CEMIG, Furnas, Chesf, mas a lógica é uma lógica privada, porque esses investimentos têm retorno. Agora, no setor de transportes, é que a gente tem que pensar um pouco melhor. Né? Se pegarmos, por exemplo, rodovias, né? Rodovias interessa ao setor privado aquelas rodovias que têm um fluxo de veículos que viabilize, do ponto de vista econômico-financeiro, o retorno daquele investimento. O filé mignon. Então, quer dizer, nos nossos cálculos, o governo federal fazendo agora esses 7.500 quilômetros de concessões, não restaria muito mais coisa ao governo federal. Uhum. E também, então, nessa linha, nós temos que ver o seguinte: o investimento privado, nesse caso, é uma boa alternativa, mas é uma alternativa limitada por conta desse fluxo de veículos. Temos que ter consciência de que, num prazo muito longo, aí em torno de 80% da nossa malha rodoviária vai continuar necessitando de recursos fiscais, tanto para a sua manutenção, recuperação, como para a sua ampliação. Agora, se a gente começa a pensar no setor de transportes de um ponto de vista estratégico, ou seja, não no transporte como um fim em si, mas como o próprio nome já está dizendo, transportar, por exemplo, produtos de valor agregado, e a gente pensa que no caso das ferrovias ou até no caso das hidrovias, onde a gente vê um problema sério aqui no Brasil, apesar da quantidade de rios e com os rios, sim, alguns deles os maiores do mundo, subaproveitados, pensar que o Brasil está se transformando em exportador de commodities para aqueles países que são estrategicamente fundamentais para esse motor econômico mundial. Sim. Eu estou, obviamente, pensando principalmente na China, mas também em outros países para os quais o Brasil poderia estar se aproveitando muito melhor dessa infraestrutura. Como é que o senhor vê essa integração entre transporte e crescimento econômico, também com um pé no crescimento industrial, que é o setor que vem mais se ressentindo nos últimos anos aqui no Brasil, enfrentando uma crise recentemente? Essa é uma coisa que tem que ser também pensada. Nós temos uma matriz de transporte de cargas no Brasil que é muito ainda desequilibrada. Em torno de 60% das cargas são transportadas por rodovias. Rodovias é o transporte mais caro, o mais poluente, né, o mais inseguro por conta de risco de roubo e de acidente. Portanto, o menos eficiente. O menos eficiente. As ferrovias estariam em torno de 25% das cargas movimentadas por ferrovia, mas basicamente minério e também os produtos agrícolas. E o transporte aquaviário, que aí tem os rios e também a parte de cabotagem, que é o transporte de cargas ao longo da costa brasileira, esse é muito subutilizado. E, na verdade, é o tipo de transporte que tem o menor impacto ambiental e o menor custo. Então, de modo geral, quais são os números, desses números mágicos, né? Que o transporte ferroviário seria 2/3 do custo do transporte rodoviário. E o transporte aquaviário, hidrovias ou a cabotagem, seria em torno de 1/3 do custo do transporte rodoviário. Então, há uma necessidade de reequilibrar essa matriz de transporte de carga de modo que os investimentos também sejam, ao longo do tempo, mais priorizados, melhor priorizados, para os setores ferroviário e também o setor de hidrovias. Além disso, é preciso pensar em integração, porque a malha ferroviária existente hoje, além de muito insuficiente, ela não é exatamente integradora das regiões brasileiras. É verdade.
Historicamente, as nossas ferrovias foram construídas para levar as cargas de exportação até um porto. Né? Isso aconteceu com a borracha, com o café, com a soja, de modo geral, com o minério. Agora, hoje tem-se uma estrutura que talvez ela fique bastante integrada. Né? Nós temos a ferrovia Norte-Sul, que é um grande eixo e que será interligada por outras rodovias que cruzariam o país, dando uma eficiência maior a esse sistema. A ferrovia Leste-Oeste, né? Que vai, inclusive... A ferrovia Oeste-Leste, tem a FICO, que é a ferrovia de integração Centro-Oeste, você tem a Transnordestina também, então você teria uma grande espinha dorsal, que é a Norte-Sul, e outras ferrovias que dariam vazão a essas cargas de uma maneira mais racional. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa Agenda Econômica de hoje. Nós queremos receber as suas opiniões, suas críticas, sugestões, são todas muito bem-vindas. E caso você queira baixar esse ou outro programa da TV Senado, você pode utilizar esse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. Queríamos agradecer muito a presença do Dr. Carlos Campos, estaremos sempre de portas abertas aqui, e agradecer também a participação do jornalista Floriano Filho. A vocês de casa que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau. Obrigado.